O amor, ele é o vínculo que nos proporciona nos colocarmos debaixo de uma mesma missão de uma outra pessoa. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação Paralover, seja mais uma vez muito bem-vinda a mais uma roda de parola inédita aqui do canal Os Paroleiros. No dia de hoje nós estamos dando início à parola de número 205, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão, e hoje a gente vai estar encerrando a carta aos Efésios. E para esta jornada bíblica aqui, por que não, nós estaremos aqui fazendo o dois toques, dois para cá, dois para lá, o tic-tac, o toque-me boi, com oráculo e com mente brilhante. E aí, meninos, estamos todos listos para hoje à noite? Como é que vocês estão? Empolgados? O Wilson está empolgado hoje, né, cara? Você vê a empolgação dele. E aí, mente, bora? Bora. Eu estava pensando aqui num negócio aqui, talvez não vai ser politicamente correto, porque o que nós estamos falando são cartas na prisão, e hoje nós vamos falar sobre casamento. Ficou meio estranho o que você falou aqui. Não é por nada não, mas ok. Paulinho, por acaso o casamento seria uma prisão perpétua? Segundo a tua ótica, sim, pô, porque se até a morte o separe... Cara, foi piada pronta, não foi nem... Olha, piada pronta, viu? Mas assim, eu prefiro ir pelo lado do voto perpétuo, para a coisa não ficar tão ruim para nós. A gente está pensando em gravar mais uma vez as paroleiras, em chamar as nossas rainhas para gravar, e vamos procurar não estragar tudo, né? Vamos tentar manter as coisas de forma pacífica. O Will levantou uma bola aqui que é interessante quando a gente fala... Eu não levantei nada, não. Você que fez, você deu o título do negócio e você não me deixa fora dessa. Não tem essa não. Não, é que assim, para quem está nos acompanhando agora, quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, pode ter aquela falsa sensação, né, que o nosso bloco de notas voltou, mas na verdade não é isso, né? Uma coisa que o Cinho está falando aqui é que a gente sempre combina, pelo menos, a coluna vertebral aqui, né, o tema central do episódio. E nós estamos vindo aqui numa construção dentro da carta aos Efésios, onde a gente percebe que o cerne da carta, né, a coluna da carta, gira em torno da unidade. Então nós falamos a respeito da soberania de Deus, nós falamos a respeito de salvação, nós falamos a respeito da diversidade dos dons para o serviço, falamos a respeito da revelação do mistério e tudo mais. E nessa última parola aqui dentro da carta de Efésios, nós vamos pegar aqui os dois capítulos finais, que são os capítulos 5 e 6, mas nós vamos dar uma ênfase maior, um pouco maior, até no capítulo 5 do que no 6, porque quando a gente fala de Efésios 6, já vem na maioria da memória das pessoas a questão da armadura de Deus, e esse é um tema que a gente já, claro, muito longe de dizer que esgotou esse assunto, mas a gente tem uma parola inteira sobre esse assunto que está dentro do tema de batalha espiritual, que inclusive eu vou colocar no final deste vídeo aqui, no final eu coloco lá o link para esta parola sobre a armadura de Deus. Mas o tema principal dessa noite, desse dia nosso aqui, é falar a respeito da submissão na unidade do amor. E aí, submissão, como o Wilsinho bem citou, a gente acaba caindo sempre numa memória comum, vamos dizer assim. Quando a gente fala de submissão, o tema do casamento ele acaba sendo um dos primeiros temas que surgem na nossa memória. Mas o texto aqui ele vai falar não só de marido e esposa, mas vai falar de pais e filhos, vai falar de escravos e senhores, mas muito mais do que falar a respeito só de submissão, Will. Eu acho que a grande sacada dessa parola nossa hoje
é falar a respeito do porquê dessa submissão, ou para onde essa submissão ela aponta, né? E aí, como a carta de Efésios vai falar a respeito de unidade praticamente no seu corpo todo, a submissão aqui ela tem o propósito, ela tem o objetivo de trazer para a gente a questão do propósito da unidade do amor, ou seja, para nos mantermos unidos em amor, nós nos colocamos num lugar de submissão, num lugar de sujeição. E eu acho que vale a pena talvez a gente entrar aqui no começo a respeito da submissão no casamento, e isso dá muito pano para manga, porque as pessoas acham que ser submisso é ser capacho, que ser submisso é você não abrir a boca para nada. Na verdade, a gente já falou e escutou bastante a respeito que submissão é estar debaixo de uma mesma missão, ok? Esse conceito ele é comum, esse conceito já é consolidado para a gente, mas falando um pouquinho da minha vivência aqui, como eu falo diretamente com homens, é importante a gente ressaltar que muitas vezes maridos chegam para mim e falam assim: a minha esposa ela não é submissa, ou a minha esposa ela não se submete. E a primeira pergunta que eu faço é: para que a sua esposa esteja debaixo da mesma missão que você tem plena consciência de qual é a sua missão? Porque é muito complicado você cobrar algo da esposa, por exemplo, se você, como homem, não tem muito claro para qual direção você vai ou para qual é a sua missão. Eu acho que essa questão da submissão ela extrapola um pouco a questão só do casamento, e a gente pode trazer isso, por exemplo, até para as amizades, pode trazer isso para o contexto de igreja, a gente pode trazer isso para hierarquias, vai um pouco além do âmbito marido e esposa. Mas eu gosto de uma frase, e aí eu quero passar para vocês de volta, pode ser até com o Will começando. Existe uma frase do apóstolo Paulo que ele fala assim: considerem os outros superiores a você mesmo. Colocar-se em submissão em alguém é praticamente a mesma coisa que você considerar o outro superior a você, ou seja, eu me submeto voluntariamente, uma vez que a submissão ela não pode ser imposta, a submissão ela é voluntária. Submissão imposta é tirania, não é submissão, né? Como é que você enxerga essa questão, Wilson, até ministerialmente falando? Aqui existe uma chave, existe um segredo que a gente pode desenvolver aqui para a gente começar. A respeito dos benefícios de você estar debaixo da mesma missão de uma outra pessoa. Como é que você enxerga isso, Will? A obediência ela leva a um lugar de segurança, né? Então, quando nós estamos falando sobre submissão, nós estamos falando a respeito de um ambiente onde, quando eu reconheço a posição que Deus ele estabeleceu na sua palavra, e eu entendo que a obediência é o lugar da bênção, eu entendo que ali é um lugar de segurança, né? E quando nós precisamos retomar de onde começou tudo isso, né? Porque quando você vai lá para Gênesis 3,16, e aqui eu vou abrir uma caixa de minhoca, porque na sequência vem o Paulinho, depois ele resolve o problema dele. Na versão revista e atualizada, porque a gente não pode usar outras versões aqui, por uma questão de censura, a versão diz assim: e multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio das dores de parto, darás à luz. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Olha que interessante. Existe muita teologia maluca aí, dizendo que aqui ele está falando sobre o aspecto sexual, né? Dizendo que a mulher ela está submissa ao homem em relação ao sexo, ainda faz uma miscelânea que pega esse texto e joga lá para Paulo, dizendo que sobre o débito conjugal. Mas, a bem da verdade, o que Deus está falando aqui é o seguinte: Eva, como você não soube brincar com o livre-arbítrio, agora existirá sobre você um homem que irá te conduzir e te direcionar para que você saiba como caminhar, né?
E quando Deus ele fala isso, ele está falando sobre governo. Né? Olha que interessante, ele fala assim, ele te governará. Governo aqui não diz respeito eu vou te mandar. Não, ele está falando no sentido de governo, de administração. Né? Ou seja, porque toda autoridade ela foi constituída por Deus, então se eu estou debaixo dessa autoridade, eu estou num lugar seguro. Então, a partir desse momento, nós passamos a entender que Deus ele estabeleceu o propósito da submissão. Mas anteriormente, não significa dizer que não havia submissão. Porque, na verdade, quando Deus ele estabelece o homem, ele coloca o homem como cabeça, só que, e eu gosto dessa expressão, que no original, quando a Bíblia diz assim, dar-te-ei uma mulher idônea, a palavra idônea no original significa alguém que é oposto a você, porém com as mesmas qualidades e atributos. Então, ou seja, aquela que lhe é adversário. Mas será que é uma questão de briga? Não. É aquela que vai te ser o contraponto em todo o aspecto necessário para que a submissão ela aconteça. Nesse aspecto, antes do pecado, a submissão ela era leve. Ela não tinha o peso do pecado, né? Agora, quando há o pecado, Deus agora fala, porque você não soube brincar com o teu livre-arbítrio, agora eu vou te colocar sob uma determinada pessoa, e essa pessoa agora que vai ser o norte. Vamos lembrar que na antiga aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre os sacerdotes, sobre o sacerdote, né? Então aqui ele está falando, olha, um homem vai ser inspirado e ele vai trazer a administração e você agora vai se submeter a ele naquilo que é o governo. Mas na nova aliança, algo tremendo acontece, porque na nova aliança todos nós somos reino e sacerdócio. Na nova aliança, agora, tanto o homem como a mulher têm o livre acesso ao vivo e novo caminho. E olha que interessante, nesse aspecto, Deus ele não rompeu a estrutura hierárquica, mas ele coloca homem e mulher no mesmo pé de igualdade, mas ele preserva a questão da submissão. Porque agora a missão que o homem tem dentro do casamento ou dentro da sociedade vai fazer com que a mulher ela entenda qual é a missão dele. Lá atrás, era por conta do pecado, era necessário que o homem exercesse um governo, uma administração sobre o seu lar. Isso não foi retirado na Nova Aliança. Na Nova Aliança, agora, os dois estão em pé de igualdade. E aí é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, porque Deus é machista. Porque Paulo é machista. Mas, na verdade, Deus está estabelecendo um propósito de segurança para a mulher. Outro dia eu vi algo bem interessante, uma pessoa dizendo assim, você sabe por que a mulher ela não foi feita do osso do crânio do homem, não foi feito do osso do pé, ele não foi feito, mas ele foi feito da costela. Falei, cara, eu quero ver o que esse maluco vai falar. Ele vira e fala assim, sabe por quê? Porque os órgãos vitais estão dentro da caixa torácica, que são protegidos pela costela. E a costela, ela está ligada na medula. Falei, cara, onde que esse cara quer chegar? E ele diz o seguinte, a mulher ela está ao lado, porque ela vai funcionar como uma cadeia protetora dentro do matrimônio. O homem, ele é a coluna, onde a mulher vai proteger os órgãos vitais. Então, quando nós falamos a respeito de submissão na nova aliança, nós estamos falando a respeito de um propósito que Deus ele estabeleceu lá no Éden, por conta do pecado, mas agora, na nova aliança, a mulher e o homem estão em pé de igualdade. Só que a mulher, e aqui vem o texto de Efésios, onde Paulo ele vai dizer que a mulher, eu vou ler aqui, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Né? Mas veja, nem todo homem é cabeça da mulher. Como assim? Eu não sou cabeça da Flavinha. Eu não sou cabeça da Priscila. O Paulinho e Arthur não são cabeças da Carol. Eu sou cabeça na vida da Carol. Mas significa que essa minha... o ser cabeça aqui significa que ela tem que me obedecer no caráter de vai lavar, passar e cozinhar? Não, porque Pedro ele vai dizer que nós temos que levar a mulher como a parte mais frágil do matrimônio. Então, nesse aspecto, quando nós estamos falando sobre submissão, nós estamos falando sobre uma posição de segurança para a mulher.
Não é o que a pauta feminista está trazendo aí, de forma alguma. É um lugar de preservação, é um lugar de cuidado. Quando a mulher ela entende, vamos pegar aqui, que eu acho que de nós três aqui, o mais antigo que está preservando e caminhando nisso aí é o Paulinho. Então, quando a Flávia ela entende que Deus falou para o Paulinho, né, ai de mim se não pregar esse evangelho, e ela se submete, ela sabia o preço que ela ia pagar. Mas junto com o Paulinho, o evangelho ele é propagado. Aí eu olho para o ministério do Arthur, um ministério pastoral, onde ele está zelando e cuidando das ovelhas que são os casais. Né? Posso dizer até a oficina da família. Né? Você para o teu carro numa oficina para fazer uma revisão, para consertar alguma coisa. Então, dentro do ministério pastoral de Arthur e Priscila, você vê a necessidade da Priscila ela entender o chamado pastoral dele. E veja, se o Paulinho, se o Arthur vai cuidar de ovelhas e vai cuidar de casais, eu também preciso cuidar com ele. E vou me submeter. Então, quando eu entendo e ensino tudo isso, a submissão ela vai falar, rapaz, existe uma missão, e eu gosto da tua fala, Arthur, quando você diz, marido, qual é a tua missão? Né? Porque um certo homem uma vez disse, se você não tem um caminho, qualquer caminho vale. Né? Não lembro quem que falou isso. É mas... o gato da Alice no País das Maravilhas. Foi? Nossa, que maravilha. Então, empowered by Disney. E aí... É verdade, porque eu uso esse exemplo na última aula do meu curso de hombridade. Eu mostro o gato da Alice e ele fala exatamente essa frase. Se eu não me engano, o gato da Alice ele se chama Lúcifer, né? É isso? Ah, não sei. Eu acho que é isso. Mas enfim, pra você ver como é demoníaco o negócio. Você não sabe qual é a missão, para que lado você vai ou que não tá indo. Então é isso, né? Se você não discerne qual é a tua missão, a mulher ela vai ficar meio perdida. E aí mora o perigo, né? Porque se a mulher não sabe qual é o papel do marido, qualquer lugar leva para qualquer canto, a mulher agora ela começa a se tornar insubmissa. Porque aí não sabe qual é a missão, e aí pronto, aí a rebeldia está dentro do lar. Aí virou uma bagunça. Então, nesse aspecto, Arthur, quando nós estamos falando sobre submissão no corpo familiar, nós estamos trazendo de um lugar de obediência, de um lugar de segurança. Né? Se essa mulher ela entende o papel dela dentro do casamento, ela vai estar segura. O lar vai estar seguro, porque não vai ter brecha, né? Paulinho, deixa eu jogar uma bola para você aqui, que o Will ele entrou por uma vereda, muito uma veia muito legal. Eu queria complementar e jogar essa bola para você mais redondinha. Quando a gente fala a respeito de submissão, a gente pode ter algumas ilustrações, algumas imagens que nos ajudam a entender essa submissão. Submissão, a gente pode entender, por exemplo, como uma estrada de 4 pistas, onde você tem vários veículos andando, todos, cada um numa velocidade, cada um num jeito, e lá na frente essa estrada ela funila para uma pista só. E todos os carros se colocam em fila indiana e eles seguem o mesmo ritmo na mesma direção. Submissão não significa você se anular, mas significa você entrar numa condição de sinergia. E aí é essa palavra que eu quero trazer para você, Paulinho. Submissão nos coloca num lugar de sinergia que potencializa a gente alcançar o nosso objetivo. Toda vez que um marido e uma mulher, ou até mesmo 2 pessoas, né, 2 amigos, 2 irmãos, eles se unem num mesmo propósito, essa sinergia ela produz uma aceleração do cumprimento desse propósito. Por que eu estou dizendo isso? Se nós vamos pegar no começo do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar assim, sedes, pois, imitadores de Jesus, ou seja, a exemplo de Cristo que se submeteu à vontade de Deus, sejam assim vocês também. Ou seja, o próprio Cristo, ele se submeteu porque ele entendeu que o propósito de Deus, a missão que Deus tinha para ele, era mais importante do que talvez as suas próprias vontades. Então a gente vê aqui Jesus se submetendo
E logo em seguida, o apóstolo Paulo fala a seguinte coisa, o texto que o Sinho trouxe, né? O homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, quando o homem ele se coloca debaixo da mesma missão de Jesus, ele também, repetindo aqui a frase do Wilson, que eu achei top demais, ele também se coloca num lugar de segurança. Então, se colocar debaixo de uma submissão além de colocar-se num lugar de segurança, colocar-se numa condição de sinergia, onde todos os esforços apontam para a mesma direção, né? Não, você percebe que Deus é um Deus ordeiro, né? Deus é um Deus ordeiro. Tanto que você fez menção ao início do texto, Arthur, e na verdade este primeiro e o segundo versículos do capítulo 5 são chaves de entendimento para o capítulo 5 e para o capítulo 6 inteiros, né? Porque o texto começa dizendo assim: sejam imitadores de Deus. É interessante que em alguns momentos Paulo fala, me imitem porque eu imito a Cristo. Mas aqui Paulo está dizendo, sejam imitadores de Deus. Está colocando um pai na conversa. Só que no verso 2, ele orienta a imitar o amor de Cristo. No verso 1, imitadores de Deus. Leva-se em consideração um todo. No verso 2, imitadores do amor de Cristo. Olha como Paulo está colocando em ordem e deixando claro o fato de Deus ser um Deus ordeiro. Né? E por que Paulo coloca este assunto? Porque Paulo sabia que o assunto que ele iria tocar, quando ele entrasse no assunto submissão dentro da casa, é um assunto ácido. Claro, dentro do mundo judeu, dentro do Oriente Antigo, quem sabe menos ácido do que hoje. Mas nós estamos falando de um Paulo que já não está pregando para judeus exclusivamente. Nós estamos falando de um Paulo que já está pregando para uma igreja crescente, treinadora de líderes. A igreja de Éfeso ela tem essa característica, e já no território turco, já no território além do território de Israel. Tá? Em um território altamente influenciado pela filosofia grega. Ou seja, um território cuja cadeia de valores prioritária ou primordial não é necessariamente a cadeia de valores do judaísmo, embora houvesse, claro, uma grande influência do judaísmo dentro desse território do Oriente Antigo como um todo. Entanto, não a primeira cadeia de valores. Nós estamos falando de um ambiente um pouco mais encharcado de outras culturas menos orientais, né, e menos judaizantes. Então, sim, Paulo ele entra nesse assunto mostrando que há uma ordem de submissão entre Deus e Cristo e que, como homem, agora homem no sentido macho, tá? Homem naquilo que diz respeito a sexo, não é gênero, gênero é humano, mas homem no que diz respeito a sexo, tá? Como homem, o homem ele tem espelhos, ele tem alvos para onde apontar. Então, olhe para Deus, conheça o caráter de Deus, conheça a lei de Deus, manifeste Deus, isso é imitar Deus. Olhe para Cristo, e Paulo é pontual em dizer no amor, porque isso vai fazer toda a diferença na dimensão da submissão que deve ser discernida pelo homem e vivenciada pela mulher. Imitem Cristo no amor. Porque este assunto aqui, dos 2 primeiros versículos, ele vai voltar lá no versículo 25, lá na frente. Quando por primeiro traço da submissão, não é para a mulher que Paulo aponta, mas para o próprio homem. Quando ele fala, maridos, o negócio é o seguinte, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Por isso a imitação do amor lá no começo. Ame as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Aí o Will falou que a submissão, ela proporciona um ambiente de proteção. E perceba, o ambiente de proteção não é o anexo da submissão.
mas é a primeira característica essencial da submissão do casamento, da submissão da casa, né? É a primeira característica essencial, porque é o resultado do amor, o amor da entrega, o amor do cara que entra na frente e não permite que a ameaça alcance o lar. É o amor do protetor, é o amor do fiador. Não é assim que Isaías chama Jesus profeticamente, referindo-se a Deus, mas chamando Jesus profeticamente, seja meu fiador, né? Então, essa posição de estar à frente, né? A posição do amor, a proteção. A segunda característica, ela também diz respeito ao homem, porque ela está lá no versículo 26, é a característica sacerdotal, né? A gente ouve falar que o homem é o sacerdote da casa, é o sacerdote da esposa, mas aonde que está escrito isso? Textualmente não está não, mas olha as características sacerdotais aparecendo aqui. O que o homem faz em referência à esposa? Santifica, purifica com lavagem pela água. Isso é papel sacerdotal, gente. Pela palavra. Isso é papel sacerdotal. Quem é o intérprete da lei? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa igreja gloriosa que tem que ser apresentada santa e irrepreensível é a esposa. Olha as obras da submissão, como elas começam no homem, né? Quando prego para homens, eu brinco dizendo assim, quem mandou você nascer homem? Né? Ninguém mandou você nascer homem. A partir do momento que você nasceu homem, esse caminhão de obrigações aqui é teu. Né? Esse caminhão de obrigações aqui é teu. Aonde entra a submissão da esposa aqui? Aonde que entra? A submissão da esposa, ela entra em discernir os papéis, entender os papéis, né? O homem, ele é chamado a entender o papel de Deus como caráter excelente, o papel de Cristo como amor excelente, e ele agora exercer o ministério excelente dentro da casa. Eu comecei falando que Deus é um Deus ordeiro, e toda esta ordem que é estabelecida, que não é necessariamente ou prioritariamente uma ordem hierárquica, toda essa ordem que é estabelecida, no fundo, claro, existe um teor hierárquico quando a gente fala de Deus, Cristo e o ser humano, mas naquilo que diz respeito ao homem e à sua esposa, aí diz respeito a ministério. E aqui é necessária a compreensão da ordem de Deus. E parafraseando o Will, ele não falou isso, mas ele quis dizer isso que eu vou dizer, né? Quis dizer no sentido de ter expressado, não no sentido de tentou e não conseguiu, muito pelo contrário. Mas para entender submissão tem que entender missão. Para entender submissão tem que entender missão, né? A minha esposa, ela é coparticipante da minha missão, da missão que me é outorgada, porque eu entendi a minha missão e ela entendeu a minha missão, né? E ela se fez coparticipante da minha missão. E eu não tenho medo de errar. Minha esposa, ela é uma parte vital no meu ministério pastoral. Ao ponto de eu não poder dizer assim, eu seria pastor sem a Flávia do meu lado. Não, cara, não dá. Não dá. Por quê? Porque há uma fatia do ministério que não é minha. E aí entra, então, a compreensão da missão, e como somos uma só carne, a compreensão da parcela da missão de cada um de nós. E dentro de tudo isso, o defensor da esposa, mas o defensor do ministério, da visão, da missão, esse sou eu. Está aqui, é o que está escrito. Eu sou o defensor, eu sou o protetor disso tudo. Além de proteger o ministério, além de proteger o chamado, da qual eu sou detentor e ela é a minha co-detentora, a minha cooperadora, né? Além de proteger o ministério, eu protejo a ministra que está ao meu lado, né? Aqui entra o papel bem definido de um Deus ordeiro dentro da perspectiva da submissão. E nisso tudo, qual é o papel da minha esposa? É ser protegida, mas ser ministra.
exercer a área que é dela, que não é minha, é dela, exercer a parte dela, a fatia dela, nesse chamado, nesse ministério. E quando eu falo esse ministério, a gente pode elencar não apenas o ministério pastoral, mas o ministério chamado família. Família é um ministério. E penso um ministério sério, que aqui, na carta aos Efésios, é apresentado como igreja. A esposa é apresentada como igreja. Você tem que amar a sua esposa para apresentá-la como igreja, imaculada, sem mancha, sem ruga. A gente acabou de ler aqui, né? Então, todas estas marcas, né, de uma compreensão ministerial, né, mais uma vez, parafraseando o Will, para entender a submissão, eu tenho que entender a missão que é dada a uma casa, que é dada a um ministro, para que eu possa vivê-la profundamente dentro da ordem estabelecida por Deus. Cara, Deus é perfeito naquilo que ele faz. E olha que estabelecimento perfeito, né? Que projeto perfeito ele cria quando ele outorga a uma casa um chamado, quando ele outorga a uma família um chamado. Mas você está falando do chamado pastoral? Não, cara, eu estou falando do chamado de ser família, independente de qual área. Independente de qual área. Porque família já é um ministério. Eu termino só conceituando o porquê que eu digo que família é ministério. Eu acho que eu já fiz isso em algum momento, mas acho que cabe aqui essa explicação. Eu entendo como ministério tudo aquilo que a palavra orienta sobre como fazer. Tudo aquilo que eu dependo da palavra para me orientar sobre o que fazer. Então, criar filhos, a palavra fala como eu devo criar filho. Criar filho é ministério. Cuidar da minha esposa, a palavra fala como eu devo cuidar da minha esposa. É ministério. Gente, até como cuidar do meu bicho. Como cuidar dos bichos que eu tenho em casa. Dos bichos não, eu só tenho um cachorro. Que nem parece cachorro, parece um caroço de manga chupado. Né? Mas a Bíblia fala como que eu tenho que cuidar daquele bicho. Então isso é ministério. Cuidar da minha casa é ministério. Cuidar das finanças do meu lar é ministério. Porque a palavra ensina o que fazer. Significa que se eu for fazer pelos meus meios, eu tenho chance de fazer dar errado. Agora, se eu fizer pelos meios do Senhor, né, e isso é ministério, é um revestimento, é uma ordem acima da minha, né? A partir do momento que eu exerço ministério, entendo como ministério, exerço ministério, estou dependendo de Deus, eu estou indo pela fórmula de Deus, na convicção de que Deus vai abençoar esse negócio. Então, família é ministério. E se é ministério, tem ordem estabelecida. Se tem ordem estabelecida, a ordem estabelecida na palavra em referência à família está muito clara aqui. E, na minha opinião, o peso da submissão não é sobre a mulher. O peso da submissão é sobre o homem, que tem que ser o defensor da missão. E o defensor daquela que cumpre a missão ao lado dele. Eu gostei que o Paulinho ele usou várias vezes a versão revista e atualizada por mim, você percebeu? Porque parafraseando, só faltou ele dizer, né? Na versão A Mensagem de Wilson, ou na versão TPT de Wilson, na Bíblia amplificada, só para deixar registrado aqui, né? É a TPW, é a tradução por Wilson. Sabe que, meninos, estava meditando, por coincidência, eu acabei antes de vir para cá para a gente gravar, eu estava ministrando o curso numa igreja do Nazareno, aqui na cidade, e hoje, coincidentemente, o tema da aula era a respeito do amor. E o que eu acho que é interessante, até quando a gente começou a entrar nesse assunto hoje, tão importante quanto entender o que significa submissão, entender, ok, também o que é missão, mas também entender para onde aponta essa submissão. Né? Qual é o propósito dessa submissão? Ou seja, por que, afinal de contas, a gente entra em submissão? E aqui a gente vai entender que o motivo principal dessa submissão é o amor. Né? E assim como a gente precisa entender corretamente o que é submissão e se entender o que é missão, a gente tem que entender exatamente o que é amor.
Porque logo no começo lá do capítulo 5, como o Paulinho já tinha lido, está dizendo assim, vivam em amor seguindo o exemplo de Cristo. Ou seja, é para observar a forma como Jesus viveu em relação à expressão do amor, né? Então a gente entende que amor não é um sentimento, amor não é uma decisão, amor é uma pessoa. Jesus é a própria expressão do amor. Então, para entender amor, eu preciso entender qual foi o movimento que Jesus fez. A gente já discutiu isso algumas vezes, né? Já aprendeu tantas vezes sobre isso, mas eu acho que vale a pena dar uma pincelada muito rápida sobre o que no português seria uma palavra só para amor. No grego, nós vamos encontrar 3 palavras diferentes quando falam a respeito de amor. O amor eros, o amor filéu e o amor ágape. Nós vamos encontrar essas palavras tanto em 1 Coríntios 13, quando nós vamos encontrar esse texto no famoso diálogo que Jesus tem com Pedro logo após a sua ressurreição, quando então Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Então Pedro responde, sim, eu te amo, o que no português parece uma pegadinha, vamos dizer assim, né? Mas na verdade há aqui um jogo de palavras no original do grego que faz uma diferença muito grande do que está acontecendo aqui. Mas eu quero pegar só um aspecto dessas 3 palavras, porque elas vão apontar para a submissão e vocês vão entender no final porque eu estou falando sobre isso. A primeira palavra que vai falar a respeito de amor aqui é eros, né? Eros é a raiz da palavra erótico, que nós vamos entender que eros tem como tradução do grego desejo. Ou seja, eu desejo aquilo que está distante, eu desejo aquilo que eu não tenho. A partir do momento que eu obtenho aquilo deixa de ser um desejo, então eu deixo de amar aquilo. Arthur, como é que a gente vê isso na prática, assim, sem a teoria? Fácil. Quem tem criança sabe, a gente vai passear com eles no mercado, ou passear com eles no shopping, e eles ficam namorando por 1, 2, 3 vezes um brinquedo na vitrine de uma loja. E eles falam assim, pai, você compra para mim? E fala, filho, na volta a gente compra. Ele sabe que na volta a gente vai nem passar em frente da loja. Mas, na verdade, o que a gente está dizendo para ele é a seguinte coisa, olha, em algum momento eu vou te atender nisso aqui. Talvez não seja agora, mas depois. Ele cria dentro dele aquele desejo, aquela ansiedade de obter aquele brinquedo, aquele objeto, aquele ponto de desejo que ele tem. Muito bom, a gente consegue juntar então o valor, a gente leva o nosso filho na escola e ele compra esse produto. A criança chega em casa, ela vai brincar 1, 2, 3 vezes no máximo, depois da 3ª vez, esse brinquedo vai para dentro do baú com outros 180 outros brinquedos que um dia foram o alvo de todo o desejo daquela criança. Ou seja, o desejo é algo passageiro. O desejo é algo que, assim como a paixão, tem um começo, um meio e um fim. E isso é efêmero, isso é curto. Todo amor baseado em paixão, todo amor baseado em desejo, além de entender que é algo passageiro, é algo que vem para atender às nossas próprias expectativas. Ok? Ok. Vamos para o segundo passo, então, que é o amor filéu. O amor filéu, ele tem como uma das suas traduções possíveis a palavra alegria, ou a palavra contentamento, ou seja, eu amo aquilo que me faz feliz. Então, se eros é amor por aquilo que eu não tenho, filéu é a alegria, é o amor por aquilo que eu já possuo. Então, eu me alegro com aquilo que eu tenho, sejam coisas, sejam relacionamentos, seja um casamento. Então, a gente vai pensar a seguinte coisa, daqui, Paulinho e Will, vocês que lidam com muitas pessoas também, né? A frase famosa que a gente escuta até, eu mereço ser feliz. No casamento, eu me caso porque eu mereço ser feliz. E a verdade é que nem nós, como maridos, conseguimos fazer as nossas esposas felizes o tempo inteiro, assim como as nossas esposas também não conseguem nos fazer felizes o tempo inteiro. E a gente muitas vezes pode cair nessa inocência
de depositar nossa alegria para que alguém a supra. E o fato é que nunca ninguém vai conseguir suprir essa necessidade de contentamento o tempo inteiro. Ou seja, vão acontecer momentos em que eu não vou me alegrar com algumas pessoas, eu não vou me alegrar com alguns relacionamentos. E se o meu amor é baseado somente no meu contentamento, na minha alegria, a partir do momento que eu sou confrontado, eu deixo de amar. Ou seja, não estou mais feliz com esta relação, então é melhor ir um para cada lado. Então vocês percebem que tanto o amor eros como o amor filéu, eles são amores que eles suprem as necessidades das próprias pessoas. Terceiro ponto deste amor é o amor ágape, onde a gente percebe que é onde Jesus entra aqui e ele passa a dizer a seguinte coisa, em 1 João 3,16. O maior amor que pode ser expresso é você entregar a vida em favor dos seus amigos. Ou seja, amor é entrega. Amor, ágape, é o amor onde você deixa de ser o centro, o ponto de equilíbrio, e o centro de equilíbrio passa a ser a outra pessoa. Ou seja, o amor ágape não tem como propósito, não tem como fim satisfazer as suas próprias necessidades, mas a necessidade do outro. Então nós vamos ver a exemplo que nós já discutimos em tempos atrás, que o nosso dom aponta para o outro, que o nosso ministério aponta para o outro, necessariamente o amor que vem de Cristo, ele tem que apontar para o outro. Da onde que eu chego a essa conclusão, então, que o verdadeiro amor, o amor que é o amor de Jesus, ele é fruto de maturidade. Porque lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, mas agora que sou homem, deixei de sentir as coisas de menino. O amor ágape é um amor de maturidade. E aí eu fecho aqui este parágrafo, faço 2 dedinhos, outra linha, e aqui eu faço uma ponte com algo que o Wilsinho fala com bastante frequência e eu passo a palavra para ele. No não essencial, caridade, como é que é, assim, aquela frase que você fala famosa, aí no último trechinho assim, e no essencial, o amor. Ou seja, o amor, ele é o vínculo, ele é a mola propulsora que nos proporciona nos colocarmos debaixo de uma mesma missão de uma outra pessoa, ainda que nós não estejamos 100% felizes com ela, ou ainda que 100% ela não alcance aquilo que o desejo do meu coração tem. O amor ágape é um amor maduro, Will. E aí eu entendo quando você fala esta frase, que o amor ele deve ser o vínculo de todas as coisas. Nos colocar em submissão, né? A esposa, quando se coloca em submissão ao marido, assim como o marido se coloca em submissão a Cristo, é, antes de mais nada, uma prova de maturidade, mas também junto, uma manifestação do próprio amor, né? A frase que você está falando é a frase de Santo Agostinho: no essencial, unidade, no não essencial, flexibilidade, em todas as coisas, o amor. Uma coisa que eu dou aula de família cristã, e uma das coisas que eu gosto de falar é a respeito do original da palavra solteiro. A palavra solteiro para homem é havak e para mulher é havaká, né? Que vai dizer o homem ele está de forma plena, ele é inteiro. E eu costumo dizer que Fábio Júnior ele é um grande mentiroso, porque as duas metades da laranja não se completam, né? Porque se você pegar as duas metades da laranja, não vai dar certo. E quando você fala a respeito dos tipos de amor, existe um quarto tipo, que é o storage, que é o amor de família, né? Não é o caso aqui nosso. Nós temos o amor ágape, que é o amor que foi derramado em nosso coração, que está em Romanos capítulo 5. E quando nós estamos falando sobre a base da submissão sendo o amor, porque de fato, quando eu amo, eu não vou trair, quando eu amo, eu não vou mentir, quando eu amo, não vou adulterar, quando eu amo, não vou ferir a noiva de Cristo.
E aí, quando eu estava dando aula o ano passado na família cristã, uma das coisas que eu falei foi: muitas vezes nós carregamos para dentro do casamento uma necessidade do nosso próximo, do nosso cônjuge, suprir uma necessidade no nosso coração. E a bem da verdade se você entrou num casamento achando que teu marido ou tua esposa vão fazer isso, você está sendo enganado, porque certa vez Blaise Pascal, um filósofo, ele falou uma frase muito interessante, que ele diz assim, que existe um vazio no coração de um homem que somente Deus é capaz de preencher. Então, quando eu não entendo que Ravak, ou Ravaká, é um homem pleno, um homem cheio, um homem completo, e eu entro para dentro de um casamento defraudado, julgando que a minha esposa ou o meu esposo vão trazer a plenitude, a completude daquilo que de fato somente Deus é capaz de preencher, nós temos um casamento frustrado. E por conta disso, eu acabo agindo de forma procrastinatória, eu vou agir de uma forma melindrada, dentro do casamento, no âmbito do casamento, como eu vou transferir, né, ou projetar para o meu cônjuge uma necessidade que ele não vai poder suprir. E não é porque ele não é capaz, porque o vazio no coração do homem, só Deus ele é capaz de preencher. Agora, quando eu entendo que Paulinho casou pleno, Flávia casou plena, e aí os dois plenos entenderam qual é a missão, não vai haver uma projeção de necessidade sobre um e sobre outro. Ao contrário. Né? E aí nós vemos muito isso dentro do ambiente pastoral. Eu estava dando um aconselhamento outro dia, apesar de não ter o ofício pastoral, o meu pastor me desafiou e falou: rapaz, você vai ter que acompanhar esse irmão. Eu falei: pastor, a pior coisa que você está fazendo é uma coisa dessa, porque eu não tenho o dom, né? Eu não tenho o ofício de ir lá e tirar carrapicho que Paulinho tem, que você tem, eu não tenho. Eu já cheguei já arregaçando o cara, falando: meu irmão, posso te falar uma coisa? Tua esposa, ela deu aquela curtida no Instagram porque ela não se sente valorizada dentro do seu ambiente do lar. Porque você, não, mas como não? Eu falo que ela é isso, que aquela que ela falou. Não, isso é o que você acha. Né? E eu vi outro dia, Arthur, que você postou no teu Instagram um livro de Gary Chapman, se eu não me engano, são as 5 linguagens do amor. E eu complementaria, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu sou trilíngue, né? Se contar oração em línguas, eu sou poliglota, mas não dá para colocar isso no currículo, né? Acho que não vai funcionar. Mas aí, é verdade, você não pode chegar lá na entrevista... Sou fluente em Chumanaias. Eu sou fluente em Bala House. E muitas vezes nós não entendemos a linguagem do amor do nosso próximo, porque nós não entendemos há um rompimento dentro do casamento, né? Mas quando eu entendo a linguagem do amor, que é serviço, é presente, é tempo de qualidade, é toque, né? Tá faltando um aqui que eu me esqueci. Palavra de afirmação. Palavra de afirmação. Quando a gente entende essas 5 linguagens, a gente começa a entender como é o fluir dentro do casamento. Um outro livro que eu recomendo muito é um livro chamado Ato Conjugal, que é muito importante, principalmente para a mulher, porque muitas vezes a mulher não entende que para o homem, e eu falo isso na minha aula de família cristã, que muitas vezes a mulher ela não entende que para o homem o ato conjugal ele vai muito mais além do que simplesmente uma relação carnal, né? Nesse livro do ato conjugal, o autor, que é um pastor, psicólogo, é tremendo esse livro, ele fala algo que mexe muito, né? Que ele vai dizer o seguinte: mulher, muitas vezes você vai ser uma válvula de escape para o teu marido, né? E você não está entendendo isso, né? Então, é importante que você que está nos ouvindo, você está nos assistindo, se você quer amadurecer o seu casamento, sabe, entenda qual é a missão, para você também propagar a sua missão para o seu esposo. Você, mulher, entender o teu chamado dentro do casamento, que vocês dois juntos, você, mulher,
é aquela caixa torácica que vai proteger o que é vital no seu marido. Mas você também tem que entender, mulher, que existe um papel dentro do teu relacionamento, que só você vai poder fazer, né? E esses dois livros, para mim, eles são muito importantes, eles são norteadores. Muitas vezes a mulher ela não entende o porquê que o marido ele procura tanto a sua esposa, né? E aí eu termino aqui. Outro dia um pastor amigo nosso falou que estava no aconselhamento pastoral e a esposa falou assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, meu marido não me procura mais. E aí o pastor virou para ela e falou assim: mas você está escondida por quê, né? Ele te perdeu. Então, muitas vezes, nós não estamos entendendo que dentro do ato conjugal existe uma responsabilidade também. Como Paulo vai dizer, né, que o débito conjugal ele deve ser algo suprido pelo casal. E muito mais além, só deve ser interrompido o débito conjugal no momento de oração e por pouco tempo, para que Satanás não ganhe vantagem. E isso não quer dizer que a gente tem que orar pouco. Somente interromper no momento de oração e por pouco tempo não é desculpa para orar pouco, né? Vamos colocar os devidos pingos nos is. Mas olha só, o Will colocou uma complementação em cima do que o Arthur falou, tremenda. Eu acho que fecha-se o ciclo do entendimento sobre aquilo que é submissão. Eu até brinquei com o Arthur no chat aqui, que na fala do Arthur o capítulo 5 foi zerado, né? Mas assim, eu entendo que a história da submissão vinculada ao amor e cativa, obviamente, a um ambiente de maturidade, né, conforme vocês bem apontaram, meus queridos, isso começa dentro de casa, porque a gente costuma dizer que a casa é o primeiro ministério, né, é a primeira igreja, mas se a gente avança para o capítulo 6, nós vamos ver que a coisa vai além da casa, né, e que em tudo, a submissão ela é vinculada ao amor e à maturidade. Né? Você pega os primeiros versículos do capítulo 6, ó, vós filhos sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Submissão vinculada a amor e maturidade. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa. Submissão vinculada a amor e maturidade. Vós pais, não provoqueis a ir os vossos filhos. Né? Aquela história da mão dupla, né? Que eu falei que o peso da submissão dentro do casamento ele é maior sobre o homem. Aqui, ó, tá falando dos filhos, mas também existem as obrigações dos pais. É mútuo, aponta para o outro, né? Como vocês ambos colocaram. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Né? Aí depois vem algumas observações que, se nós formos ver, elas não são apenas aplicáveis aos servos do versículo 5, mas elas são mais amplas. Quando a palavra fala, por exemplo, não servindo à vista para agradar homens, mas também como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, isso daqui é muito mais amplo do que os servos. Tudo bem, que eu não estou descontextualizando e dizendo quando Paulo escreveu ele não quis falar acerca dos servos, mas se você buscar toda uma construção teológica, é digno de concordância entender que esta ordem aqui ela é muito mais ampla do que o verso de número 5. O verso 7, idem, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Isso daqui é muito mais amplo do que o versículo 5. Aqui aponta para o versículo 5, mas é muito mais amplo. Então, essa dimensão de serviço ao outro, né, essa dimensão que extrapola a casa, tudo bem, aqui nós temos o ambiente da casa, mas extrapola a casa, avança para as relações interpessoais, avança para as relações profissionais, né, avança para a relação com os desconhecidos, avança para dentro da igreja, avança para a perspectiva ministerial, vai para muito longe. Né? O exercício da submissão, da compreensão da missão e da submissão
por amor, por disciplina, mas também por maturidade dentro de casa, só aponta para algo maior. Só aponta para algo maior, aponta para aquilo que nós seremos na igreja, aponta para o profissional que nós seremos na nossa vida secular, na nossa vida profissional, aponta para a pessoa que nós seremos em referência a outras pessoas nas nossas relações interpessoais. E debaixo de tudo isso, né, andar debaixo de tudo isso é pressuposto de andar debaixo de submissão ao Senhor, porque aí nós vamos ter, como o Arthur falou, o texto posterior falando acerca da armadura do Senhor, da armadura do Espírito. Ora, quem anda na autoridade espiritual, senão aquele que observa princípios estabelecidos pelo Senhor? Por isso que eu falei que lá atrás, né, quando eu toquei nos primeiros versículos do capítulo 5, né, nos versos 1 e 2, eu falei, ó, a chave de leitura para o 5 e para o 6 está aqui. Né? Por quê? Porque aponta para a ordem estabelecida pelo Senhor. Ó, imitem Deus, amem como Cristo. O ame como Cristo, ele vai desenvolver-se por todo o capítulo 5. Por isso que eu brinquei, vocês zeraram o capítulo 5. Mas quando a gente olha para o capítulo 6, a gente entende o porquê. O porquê andar debaixo desta ordem é tão importante. Porque é imprescindível para uma vida pautada na autoridade espiritual, para eu viver a autoridade espiritual, é imprescindível eu andar na ordem estabelecida pelo Senhor. Imprescindível. Não existe armadura do Espírito. Aí a gente volta lá no começo de Efésios. Não existe revestimento com o Espírito se não houver a ordem do Espírito, se não houver a ordem estabelecida pelo Senhor. E assim como eu comecei a minha primeira fala, eu termino a minha última. Deus é um Deus de ordem. Né? Porque submissão dentro da palavra do Senhor, dentro das relações interpessoais, dentro da casa, porque Deus é um Deus de ordem. É assim que a coisa funciona com ele. Tenho dito. Amém. E com isso, a gente chega ao final desta parola 205, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão, hoje encerrando então a carta de Paulo aos Efésios, e a partir da próxima semana nós vamos começar falando da carta de Filipenses, a carta da alegria, e quem sabe, meninos, se a gente consegue gravar então com as paroleiras a próxima semana, hein? Vai ser uma benção, elas estão animadíssimas para fazer essa gravação aí, queridos. Fiquem com Deus. Ávidas. Uma boa semana para vocês. E ó, para você que está nos assistindo, para você que está nos vendo, eu quero contar uma novidade para você, caso você ainda não tenha visto isso nas nossas redes sociais. Semana passada, a gente estreou 2 novos quadros dentro do canal dos Paroleiros. O primeiro quadro é o Coisas de Igreja, onde o nosso oráculo está trazendo só bastidores e curiosidades e reflexões pastorais a respeito da vida na igreja, as coisas que acontecem dentro do gabinete. Vai ser um quadro muito legal. O segundo quadro que a gente estreou semana passada é o Parada Técnica, que essa é um quadro que eu vou estar fazendo para falar sobre hombridade, família, paternidade. Vou ter alguns episódios gravando junto com a Priscila, vai ser rico demais. E o terceiro quadro, que é o quadro do nosso Mente Brilhante, ele ainda está em segredo. Ainda está sendo desenvolvido, nós já temos nome, nós já temos a arte pronta, estamos só aguardando ansiosamente o nosso Mente Brilhante, ele organizar as suas caravelas, apertar suas carrapetas, porque em breve nós teremos muito conteúdo bacana para você. Então, o nosso desafio, o nosso convite é: curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook. E para você que gosta de formato de podcast, nós estamos nas maiores plataformas da internet, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcasts, entre outros. E ó, ajuda a gente aqui, faz uma força. Nós estamos na campanha de chegarmos em 500 seguidores, 500 assinantes do nosso canal do YouTube, só faltam 12. Então, se você mandar hoje para pelo menos 24, você já ajuda a gente, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o
próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, meninos. Até mais. Tchau, tchau.